Na vida cristã, irmão, é assim. Às vezes nós fazemos coisas certas e sofremos. O que não é a coisa mais intuitiva de se pensar. Nós somos treinados a pensar que o sofrimento é consequência de erros, de pecados, mas o apóstolo Pedro, ele vem trabalhando em toda essa primeira carta dele sobre o sofrimento que aguarda todo crente no caminho da obediência. Nós vimos que no capítulo passado, que Natan pregou aqui, que o crente ele deve se submeter ao mundo, às autoridades públicas. Mas agora, como que dando um zoom, o apóstolo Pedro ele vai nos mostrar como nós devemos viver a vida cristã dentro de casa e dentro do trabalho. Nessa primeira passagem que nós vamos estudar hoje, que vai do verso 18 ao 25, nós vamos olhar para o contexto da vida cristã dentro do trabalho. E na próxima semana nós vamos olhar isso dentro de casa, através do presbítero Natan. Então quero convidar você imediatamente a ler comigo os versos 18 e 19. 1 Pedro capítulo 2, versos 18 e 19. Diz assim a palavra de Deus: Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor. E não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mal. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, queremos nos apresentar diante de Ti e diante da Tua palavra, Pai, com reverência, com temor, crendo no poder do Teu Espírito, que fala conosco através dessas páginas. E Te pedimos, Pai, que Tu possas aplicar essa palavra em nossos corações, que Tu possas abrir nosso entendimento e que nós possamos desfrutar, Pai, dessa riqueza que é a Tua palavra. Faz isso por nós hoje. É assim que te pedimos, no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, no Império Romano, estima-se que aproximadamente 1/3 da população era composta de servos, ou, a melhor tradução, escravos. Essa primeira palavra que Pedro nos traz aqui, ela não está se referindo a empregados, como nós conhecemos hoje no modelo de trabalho que nós temos, onde você vai para o seu local de trabalho, quando dá a sua hora, você encerra o dia e volta para sua casa, ou se você não estiver gostando do trabalho que você tem, você pede demissão e procura outro trabalho. Não é acerca desse tipo de servidão que Pedro está tratando aqui. Esses irmãos crentes, ouvintes originais dessa carta, eles eram servos, escravos, eles eram propriedade de outras pessoas. Ou seja, é bem diferente do que nós temos hoje. E além de já ser algo penoso demais você pertencer a uma pessoa, a uma família, esses irmãos aqui, por terem crido em Cristo Jesus, eles começaram a sofrer mais ainda. Eles começaram a ser mais maltratados ainda. É importante destacar, a título de introdução, que a escravidão que nós temos no período do Novo Testamento, ela é bem diferente da escravidão que nós vivemos aqui no Brasil, por exemplo. A escravidão aqui no Brasil, ela era assim, provocada ou ocasionada por uma questão racial. É diferente da escravidão que temos no Novo Testamento. A escravidão que nós vemos aqui, ela principalmente se dá quando existiam prisioneiros de guerra, que eram levados cativos, ou pessoas que vendiam a si mesmo e a sua própria família como pagamento de dívidas. Tem um teólogo chamado John Murray, que ele fala que a Bíblia em nenhum momento legitima a escravidão. Contudo, ela também não tem textos extremamente explícitos a proibindo. Mas todas as sementes para a abolição da escravatura foram plantadas aqui no Novo Testamento. Se você quiser uma tarefa para fazer ao longo da semana, pesquise sobre um homem chamado William Wilberforce, um parlamentar inglês crente que foi usado pelo Senhor junto com
um cantor famoso, John Newton, que compôs uma música que cantamos geralmente, chamada Amazing Grace. Esses dois homens eram crentes e foram usados por Deus para abolir a escravidão, tanto na Inglaterra como seguinte, na Europa inteira. Mas voltando para o texto, nós vemos que a mensagem que Pedro passa para esses crentes é que eles deveriam se sujeitar, não somente aos bons, mas também aos perversos. A palavra perversos, que aparece no texto, ou maus, ela vem do original scolios, de onde a gente tem a palavra escoliose. Escoliose é aquela curvinha que algumas pessoas têm nas costas, que gera dores terríveis. Ou seja, são são patrões tortuosos, patrões injustos, patrões maus, que seguem caminhos tortuosos. E Pedro diz a eles, aos crentes, que eles devem, sim, se submeter até a esses patrões. Certamente, essa é uma resposta que choca os nossos ouvidos modernos. Nós, costumeiramente, pensaríamos, revolte-se, envenene a comida desses seus patrões, ou fuja, faça qualquer outra coisa. Mas Pedro está dizendo aqui, sujeitem-se com todo o temor. Irmãos, graças a Deus nós não vivemos mais sob o regime da escravidão. Mas o princípio espiritual que Pedro traz aqui, ele atravessa todos os séculos, atravessa toda a história, e ele chega até nós hoje. É o princípio de que nós, em algum nível, todos nós estamos sujeitos a autoridades. E nós devemos ser leais e justos com as autoridades, mesmo se nós padecermos perseguições, ou mesmo se nós sofrermos por fazer o bem. Então a grande pergunta não é se nós vamos sofrer por fazer o bem, mas é como vamos lidar com esse sofrimento. Então eu proponho a seguinte verdade: no caminho da obediência, o crente é chamado a imitar Jesus, suportando o sofrimento e a injustiça. Guarde esta verdade: no caminho da obediência, o crente é chamado a suportar o sofrimento e a injustiça, fazendo isso através da imitação de Cristo. Então, eu quero olhar com vocês com mais detalhes, inicialmente o primeiro ponto, versículos 18 ao 20, onde nós iremos aprender sobre o que o Senhor exige de nós. Vamos ler de novo com mais detalhes, o versos 18 inicialmente, parte A. Diz assim o texto: servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês, com todo o temor. Pedro começa aqui, irmãos, determinando que os servos, eles se submetam à autoridade que lhes foi imposta, autoridade no trabalho, baseando-se no mesmo princípio que ele trouxe alguns versículos atrás, ainda no capítulo 2, versos 13 ao 15, de que a submissão às instituições humanas, ela é a vontade de Deus para calar a boca dos críticos. Isso está registrado em 2 Pedro, que nós estudamos na semana anterior, dos versos 13 ao 15. Mas, como se antecipando a uma provável pergunta, Pedro diz o seguinte, continuando o versículo 18: e não somente se ele for bom e cordial, mas também se for mau, se for escólios, se for tortuoso, se for desonesto. Irmãos, nesse mundo caído, nós certamente vamos nos deparar com situações dolorosas. Nós vamos enfrentar, vamos ser colocados em choque com pessoas caídas. É impossível que essa junção, que essa união não cause dores. E Pedro já está antecipando a esses crentes que eles devem permanecer fiéis ao Senhor, mesmo se eles sofrerem injustamente. Pedro não precisa dizer, irmãos, nem para os seus ouvintes originais, nem para nós, que nós precisamos ser fiéis e ser bons e tratar com bondade aqueles que não nos tratam bem. Porque nós somos configurados, ou melhor, reconfigurados, depois da atualização de pacote lá de Gênesis 3, nós somos reconfigurados a tratar todo mundo como nos tratam, ou a pagar na mesma moeda. Então, é óbvio que se Pedro escreve alguma coisa do tipo, tratem bem aqueles que te tratam bem, isso é óbvio. Ninguém falaria, nossa, Pedro,
não precisa dizer isso, eu já sei, porque é algo natural. Agora, a mudança é que esse tratamento ele é incondicional. Tratar o seu patrão bem, de acordo com Pedro, não diz respeito a como o seu patrão te trata. Ou seja, nós não temos que devolver na mesma moeda. É isso que Pedro está dizendo aqui. Mas por quê? Por que razão? Matematicamente me parece mais óbvio. Se alguém me trata mal, eu vou lá e revido. Me parece mais óbvio. Mas por que Pedro está dizendo aqui que não é esse o caminho? O verso 19 continua. Porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Irmãos, essa verdade ela é muito radical para ser entendida por alguém que não se enxerga primeiro como um servo de Cristo, primeiro como um escravo de Cristo. Se submeter a um patrão ruim, se submeter a uma relação abusiva de trabalho ou a perseguições por causa da fé, é algo insuportável. Se aquele ouvinte, se aquele crente, ele não se enxerga primeiramente como um servo ou um escravo do próprio Cristo. Isso não quer dizer que nós não devemos sofrer ou que nós somos proibidos de nos sentir injustiçados. Isso não quer dizer que Pedro está dizendo assim, olha, quando você sofrer algo, sorria, abra um sorriso. A primeira reação natural é a dor, é o sofrimento, é a angústia. Qualquer experiência de sofrimento humana, ela traz isso sobre os crentes. Mas o que Pedro está dizendo é que esse sentimento ele tem que chegar e tem que ir embora. Nós não precisamos nem devemos ficar amargando o sofrimento. Nós devemos olhar para tudo isso e entender que isso é agradável a Deus, que de alguma maneira isso agrada ao Senhor. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Por que esse sofrimento é agradável a Deus? Por que e essa pergunta ela é extremamente importante. Por que quando um crente sofre, por que isso é agradável a Deus? Por que o seu sofrimento, por que o meu sofrimento, por que o sofrimento de Cristo é agradável ao Senhor? Verso 20, assim diz, pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês suportam com paciência. Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Irmãos, esse quadro que Pedro está pintando aqui, de uma pessoa justa sendo esbofeteada, sofrendo na mão de homens injustos, sem ter cometido nenhum mal, sofrendo injustamente, isso não é algo que Pedro apenas imaginou. Pedro viu essa cena com seus próprios olhos. Aqui o pano de fundo é a própria noite em que Cristo Jesus foi traído, foi levado pelas autoridades romanas e judaicas, pelo seu julgamento, pelas esbofeteadas que ele levou. Pedro observou tudo isso, Pedro viu tudo isso. Mas volte para as primeiras palavras de Pedro nesse verso 20, que são extremamente importantes para entendermos tudo isso. Pois que glória há? Isso é uma pergunta. Irmãos, o grande ponto de Pedro aqui é que o sofrimento, quando ele é um resultado de algo errado que fazemos, ele não é algo que gera nenhuma glória, que gera nenhuma honra. Não há fruto bom nisso. Agora, quando nós sofremos por causa de injustiça, quando nós sofremos no caminho da obediência, existe uma glória, existe algo a ser revelado, algo mais glorioso, algo honroso. Pedro aqui, irmãos, ele está tomando emprestadas as palavras do apóstolo Paulo, lá em Romanos 8, quando ele vai dizer que os sofrimentos desse tempo presente, eles não podem se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. É a mesma coisa que Paulo vai dizer em 2 Coríntios 4,16, quando ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação. Paulo está dizendo, irmãos, em outras palavras, e Pedro está tomando isso emprestado dele, de que
os sofrimentos que nós sofremos nessa vida, quando eles são observados da perspectiva da glória futura que nos está reservadas, esses sofrimentos se tornam menores, essas tribulações se tornam passageiras. Quando nós observamos o futuro, quando nós colocamos em perspectiva aquilo que o Senhor separou, preparou para nós, as coisas que parecem ser o nosso fim, elas se tornam apenas mais um degrau de crescimento, mais uma oportunidade de crescer, mais uma oportunidade de esperar mais no Senhor, de aperfeiçoar a nossa fé. Mas veja, a palavra mais importante do texto que lemos em Paulo é a palavra produz. O texto em 2 Coríntios, que faz correlação com essa passagem que estudamos, diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Irmãos, a aflição do crente no caminho da obediência, ela não é um obstáculo para a glória. Ela é o próprio operário que faz a glória. É o trabalhador, é a matéria-prima que produz a glória. Então, quando um crente sofre, meu irmão, existe um peso de glória que está sendo reservado no futuro para cada crente. Como John Piper costuma dizer, nenhum miligrama de dor que cada crente sofreu no caminho da obediência será desperdiçado quando Cristo voltar. Todo sofrimento será recompensado. E eu quero aplicar de duas formas essa primeira porção do texto, irmãos. A primeira é dizendo o seguinte: não se cale diante de crimes ou abusos que você conheça ou que você sofra. Entenda, essa passagem, ela não diz respeito a crimes que são cometidos contra nós ou contra pessoas que conhecemos. Aqui Pedro não está dizendo sofram crimes ou aguente passar por situações de crime, de violência, de abusos, sem falar nada a ninguém. Não é isso. Nós devemos falar a quem? Aos vingadores que o Senhor já nos deu. Se você ler Romanos capítulo 13, especialmente os versos 1 a 5, você vai ver que o Senhor enviou vingadores à terra. Esses vingadores são as autoridades judiciais, que estão lá para lutar pela defesa dos homens bons e para maltratar, literalmente, para trazer o mal, trazer a disciplina, a espada do Senhor sobre aqueles que fazem o mal. Então, esse texto não está nos dizendo para ficar calados se nós virmos um crime sendo cometido. Se você, porventura, sofre algum tipo de relação abusiva em qualquer que seja a esfera, você tem nesta igreja e você tem nas autoridades do nosso país uma âncora para você buscar socorro. Então, não se cale diante de crimes cometidos. Mas, em segundo lugar, irmão, eu gostaria de lhe convocar a trabalhar, a servir no seu trabalho, ali onde o Senhor lhe colocou, fazendo isso para o Senhor, independente do que vão fazer com você. Independente se o seu chefe ou o seu patrão é alguém que reconhece o seu trabalho ou o seu valor, se ele é alguém que consegue recompensar na maneira mais adequada e justa todo o seu trabalho. Eu quero que você olhe para o que Pedro está dizendo aqui hoje e você perceba o mais importante: o Senhor é o teu verdadeiro patrão. É o Senhor quem vê, é o Senhor quem vai te recompensar. Como o próprio Paulo escreve em Romanos 12, nós temos que entregar a nossa causa nas mãos do Senhor, porque foi Ele quem disse: a mim pertence a vingança, eu o retribuirei. Então, não inveje aquele seu concorrente que tomou atalhos para chegar mais longe, ou aquele seu colega de trabalho que acaba se aproveitando do seu trabalho. Continue fazendo o seu melhor onde o Senhor lhe colocou, porque você que é crente, você não trabalha para o seu patrão, em última análise, você trabalha para o Senhor. No final das contas, tudo que você faz para o Senhor. Então, suporte o sofrimento, suporte as angústias, suporte as perseguições, porque haverá uma recompensa. Mas você pode pensar: Lucas, mas é muito difícil trabalhar, se dedicar e não ter alguém ali que reconheça, não ter um cliente disposto a pagar o valor justo pelo seu trabalho,
ou um chefe que não quer te dar uma bonificação, você trabalhando mais e mais. A minha vontade imediata é de explodir, de me revoltar, de abandonar o trabalho. E tudo bem, se você sente isso, a boa notícia para você é que o Evangelho ele não é uma mensagem para pessoas perfeitas. É uma mensagem para pessoas que não conseguem, para pessoas falidas. E é isso que o Senhor nos mostra, a partir do verso 21. Nós vamos ver sobre o exemplo e a salvação que o Senhor nos deixou. Verso 21, parte A, diz o seguinte: porque para isto mesmo vocês foram chamados. Se parece bastante com as mensagens dos evangelistas da internet, né? Chamados para sofrer. Geralmente a gente só escuta que você foi chamado para ser vitorioso, para ser uma pessoa bem-sucedida em tudo, e o sofrimento é algo completamente contrário à sua obediência. Então, o caminho da obediência, de acordo com o que algumas igrejas, alguns evangelistas da internet nos apresentam, é um caminho onde não há sofrimento. Aqui, Pedro parece estar nos contando exatamente o contrário. Como Martinho Lutero costumava dizer, um bom cristão se faz com leitura da palavra, oração e sofrimento. O sofrimento faz parte do nosso chamado. Mas por que fomos chamados a sofrer? O verso 21 continua: pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Pedro fala isso, irmãos, a essa altura do campeonato. Para quem não conheceu o Pedro transformado pelo Evangelho, chegaria a ser hipócrita. Porque o mesmo Pedro que escreveu isso aqui, foi o mesmo Pedro que não seguiu os passos de Jesus, quando Jesus foi preso. Foi o Pedro que negou Jesus. Foi o Pedro que viu Jesus caminhando pela via dolorosa apenas de longe. Foi o Pedro que não ficou com Jesus até o final, que se afastou dos passos de Jesus. Mas agora esse Pedro, no final da sua vida, transformado pelo Evangelho, sendo renovado dia após dia, ele percebe que coisa infernal foi aquela que ele fez, de abandonar os passos de Jesus. De fato, até a palavra que Pedro usou aqui para traduzir, por exemplo, a palavra hipogramos, ela é muito utilizada na didática. Sabe aqueles tracinhos pontilhados que a gente faz para a criança aprender a fazer as letrinhas? É exatamente essa palavra que Pedro utiliza aqui. Pedro está dizendo, os passos, os pontilhados, os tracejados de Jesus, vocês já conhecem. Agora sigam, andem por esse caminho, imitem exatamente o que Cristo fez. Mas então você pode se perguntar, como eu posso imitar a Cristo? Como eu posso fazer a mesma coisa que Jesus fez? Jesus carregou os pecados do mundo nas costas. Certamente você não pode carregar o pecado nem seu, quanto mais do mundo inteiro. O texto não nos diz para carregarmos o fardo que Jesus carregou no sentido de cumprir a sua missão. A missão que Cristo tinha, ela era extremamente singular e ela só pertencia a Ele. Ninguém mais poderia cumprir aquilo que Ele cumpriu. Mas o que Pedro nos ensina e nos leva a fazer é enfrentar a missão que temos da mesma forma como Cristo enfrentou a sua missão, o seu sofrimento, a sua angústia. E como foi que Ele fez isso? Versos 22 a 23 nos mostram. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca. Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente. Irmãos, Pedro está aqui aplicando Isaías 53 à própria vida de Cristo. Pedro está nos provando que as Escrituras, os profetas, davam testemunho do próprio Cristo. Quando Pedro fala que ele não cometeu pecado, ele está basicamente trazendo Isaías 53, versículo 9, que diz, embora não tivesse feito injustiça. É a mesma pessoa. Pedro está olhando para o Jesus previsto lá em Isaías 53 e aplicando ao Jesus que ele conheceu. Mas, irmãos, dizer que alguém não cometeu pecado é uma afirmação extremamente radical. Extremamente radical. Especialmente para alguém que viveu 3 anos grudado com outra. Pedro viu como Jesus reagia aos pecadores que chegavam até ele. Pedro viu como Jesus agia diretamente ou ativamente em direção aos pecadores. Pedro viu como Jesus
tratava com prostitutas, com publicanos, com os homens da lei, com cegos, com deficientes, com todas as pessoas. Pedro esteve em momentos que alguns dos outros 11 discípulos não estiveram. Pedro viu coisas que nós em nenhum momento vimos e nunca veremos. Tem coisas na vida que só Pedro viu ao lado de Cristo. E ao longo desses 3 anos, vivendo grudado com Cristo, ele pode dizer, ele não cometeu pecado. E Pedro era judeu. E um judeu, ele sabe que todos os homens são pecadores. Isso está escrito desde Gênesis até o final dos profetas. Quando ele fala que Jesus não cometeu pecado, ele está reafirmando que aquele Jesus, aquele rabino, não era apenas mais um homem. Ele era um homem, mas ao mesmo tempo um Deus. Porque nenhum homem pode ser sem pecado. Apenas Deus é santo e sem pecado. Então, ele está afirmando que Jesus Cristo é o Filho de Deus. A mesma afirmação que ele fez lá atrás, quando Cristo perguntou, quem dizes que eu sou? E ele respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro manteve essa verdade desde o começo do seu ministério até o final de sua vida. Irmãos, essa com certeza, tem um mosquito demoniado aqui. Essa com certeza é uma verdade que jamais poderia ser dita sobre nenhum de nós. Se você passar um ano comigo, você vai conseguir anotar dezenas de pecados. Se eu passar um ano colado em você, eu vou conseguir anotar dezenas de pecados. Mas o que Pedro está dizendo aqui é que Jesus, em nenhum momento, ele possui pecados. E por que que isso é uma boa notícia para nós? O fato de Jesus não ter pecados. Por que que isso é a melhor mensagem que eu e você poderíamos receber em nossas vidas? Porque apenas alguém que não tinha pecados poderia cumprir a missão que ele cumpriu. Poderia dar um jeito, poderia tratar, não com os pecados dele, mas com os seus pecados, com os meus pecados. E foi isso que Cristo fez. Versículo 24 nos diz o que ele fez com os nossos pecados. Isso aqui é puro suco do Evangelho. Diz assim, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Irmão, essa é a mais importante mensagem da sua vida. Essa é a mensagem que deve ser guardada no mais profundo do seu coração. Isso é aquilo que deve ser o mais radical que você tem. Você pode abrir mão de qualquer coisa, meu irmão, na sua vida. Você pode mudar de time, você pode mudar de político, você pode mudar do que você quiser, mas guarde esta mensagem para o resto da sua vida. Isso aqui é a única esperança que temos. Cristo Jesus, ele que não tinha pecados, ele que era um homem santo, que era um homem reto, mas que foi tratado como um pecador, como o pior de todos os pecadores, sofrendo a pior de todas as condenações na cruz do Calvário, por mim e por você. Mas, veja, o Evangelho, ele não é, isso já seria coisa boa demais, mas ele não é até aí, ele não para por aí. Não é apenas a mensagem de que nós tínhamos uma conta negativa e que agora esta conta está zerada. Não é apenas isso, mas toda a obediência daquele filho perfeito, daquele obediente que jamais pecou, do homem que levou uma vida perfeita, que cumpriu toda a lei, todos os méritos que essa obediência merece, elas foram depositadas na nossa conta. Irmão, isso é algo completamente misterioso, e eu confesso que quando eu paro para meditar sobre essa verdade, eu me pergunto se ela é verdade mesmo, porque parece ser bom demais. Quando eu penso nos meus próprios pecados, quando eu penso nas minhas próprias falhas, e eu lembro que Cristo Jesus perdoou todas essas falhas, e por causa disso, Deus olha para mim hoje e não vê nenhum pecado, parece ser bom demais para ser verdade. Mas é exatamente isso o que Cristo fez. Foi exatamente isso. Ele levou os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento, e agora nós somos cobertos com a sua justiça. De tal forma que quando Deus olha para cada um de nós, ele não enxerga mais pecados, ele não enxerga mais as tuas falhas, ele não enxerga mais as minhas falhas.
A única coisa que nós podemos fazer, irmãos, diante de uma verdade como essa, é dedicar toda a nossa vida em adoração a esse Deus. É dedicar toda a nossa vida em obediência. É suportar qualquer que seja o sofrimento, qualquer que seja a perseguição que recaia sobre nós. Porque os nossos pecados foram completamente apagados. Porque Cristo nos livrou da condenação da morte. E porque agora a sua justiça nos cobriu. E por causa disso, nós estamos completamente seguros. Você está seguro. Você não está nas mãos do seu chefe. Você não está nas mãos de Lula, nem de Bolsonaro, nem de qualquer governador, prefeito, de político, de juiz do STF. Você está nas mãos de alguém muito mais poderoso, irmão. Você está nas mãos de Cristo Jesus. Ele é o nosso bom pastor. É o que diz o verso 25, já caminhando para o nosso fim. Porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Veja que transformação de cenário maravilhosa. Os crentes, ouvintes dessa passagem, começaram essa leitura esmagados pela injustiça dos homens, sofrendo nas mãos de homens tortuosos, perversos, ruins, e agora terminamos acolhidos, arrebanhados no curral do bom pastor, daquele que cuida de nós, daquele bom pastor que disse: ninguém tira a minha vida, mas sou eu quem a dou pelas minhas ovelhas. Ele é o nosso pastor. Mas Pedro, ele também nos dá uma outra declaração poderosa acerca de quem Cristo é para nós, quando ele fala que ele é o nosso bispo. Irmão, a palavra bispo, ela, do original episcopos, deriva da palavra scopus. Scopus é a palavra de onde a gente tira microscópio, telescópio, ou seja, é lente. E quando ela é unida a esse prefixo ep, ela dá uma intenção de uma ideia de força ou de intensidade. Ou seja, basicamente a tradução mais correta seria supervisor. Isso significa dizer, irmãos, que Pedro está dizendo que Jesus é o nosso supervisor. Não supervisor no sentido de alguém que fica anotando se você está fazendo tudo certo, mas supervisor no sentido de que ele te vê onde você está. Ele vê o tamanho do teu problema, seja ele pequeno, seja ele grande. Ele vê se você está longe, ele vê se você está perto, o teu sofrimento, a tua angústia, todas as lutas, as dores, as perseguições, o sofrimento que você tem no caminho da obediência, existe um supervisor que está olhando. Deus está vendo, irmão. Cada miligrama de dor que você sofre no caminho da obediência não será desperdiçado. Jesus Cristo está te vendo. Você não pode, é impossível para mim e para você, estar longe o suficiente da capacidade de Deus de enxergar a sua dor e de trazer socorro. Porque Ele é o nosso guarda de Israel, que não dorme. Por causa disso, nós estamos seguros, irmãos. Estamos seguros no pastor e bispo de nossas almas. Duas perguntas eu quero fazer para que possamos finalizar esse momento. E a primeira pergunta delas é: o quão sério você tem levado, irmão, o teu chamado a imitar a Cristo? Nós já encerramos 2 meses do ano, que parece que começou ontem. E será que você esse ano tem lido mais a Bíblia do que você leu no ano passado? Será que você tem orado mais do que você orou no ano passado? Ou como que está o seu envolvimento com essa igreja local? Você está se gastando mais por esta igreja? Irmão, se você tem levado uma vida como Pedro levou na noite em que Cristo foi traído e nos dias do seu julgamento, se desviando dos passos, dos pontilhados que Jesus nos deixou, hoje é uma noite de arrependimento. Arrependa-se de onde você caiu, volte à prática das primeiras obras, volte a seguir o exemplo de Jesus. Lembre-se, o pastor, o bom pastor, ele ainda está com as portas deste curral aberto. Esse curral está disponível para qualquer pecador, mas não por muito tempo. E essa é a minha segunda pergunta.
quão sério você tem respondido ou tem pensado sobre a eternidade? Deixe-me perguntar de outra forma, mais direta. Onde estão os seus pecados? Onde estão os seus pecados? Essa é a pergunta mais importante que você deve responder em toda a sua vida. Porque, irmãos, a Bíblia nos mostra que só existem 2 lugares para os seus pecados estarem. Ou os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário, foram perdoados, foram apagados pelo sangue da nova aliança e jamais serão trazidos em um tribunal. Ou os seus pecados ainda estão depositados na sua conta. E se eles estão depositados na sua conta, não durma hoje, irmão, sem acertar as suas contas com o Senhor. Porque terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo e irado. Você quer saber o quanto Deus odeia o pecado? Veja o que Deus fez com o próprio Filho. Veja o que Ele fez com Cristo. Todos aqueles pregos, todo aquele sofrimento, aquilo ali é o que está reservado para você, se os seus pecados ainda estão na sua conta. Aquele sofrimento está lhe aguardando. Mas, infelizmente, ele será para sempre. Ele não vai ser passageiro. Ele será eterno. Porque você tem uma dívida eterna, meu irmão. Porque você tem uma dívida eterna contra um Deus eterno. Agora, você quer saber o quanto Cristo também te ama, o quanto Deus também te ama? Olhe de novo para a mesma cruz. Olhe de novo para o que Deus fez com Cristo. Olhe para o que o Pai fez com o Filho. Cristo morrendo naquela cruz é a oferta gratuita de Deus para que nenhum pecador vá ao inferno. Para que você não pague pela sua dívida. Para que você não pague pela sua própria condenação. A cruz de Cristo, irmão, é a única saída que nós temos. É o único lugar onde você pode encontrar o perdão para os seus pecados. É o único lugar onde a ira de Deus ela é perfeitamente apaziguada. E se você depositar a sua fé em Cristo, pela autoridade que as Escrituras me dão, eu lhe garanto que você estará seguro eternamente. Mas faça isso o quanto antes, se você ainda não fez. Porque você não sabe se chegará vivo em casa hoje. Você não sabe se acordará amanhã. Você não sabe se no próximo mês você terá outra oportunidade como essa. Talvez a madeira que vai construir o seu caixão já esteja sendo cortada agora por algum lenhador. O tempo que nos resta, nós não sabemos. Então, aceite a oferta de graça de Jesus Cristo. Creia no seu sacrifício e encontre perdão eterno para os seus pecados. Irmãos, no caminho da obediência, o crente ele é realmente chamado a perseverar, a sofrer, a suportar, a abraçar a dor. Mas saiba que não será para sempre. Chegará um dia do acerto de contas. Chegará o dia do ponto final. Chegará o dia em que todo o sofrimento terá fim. Todo e qualquer obstáculo para a nossa alegria eterna no Senhor Jesus será tirado da nossa frente. E se cumprirá a profecia que está escrita em Apocalipse 19, que diz: Vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e combate com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo. Na cabeça dele há muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, a não ser ele mesmo. Está vestido com um manto encharcado de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos e vestidos de linho finíssimo, branco e puro. Da sua boca sai uma espada afiada, para com ela ferir as nações. Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. No seu manto e na sua coxa está escrito o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O nosso vingador, irmãos, já está a caminho. Em breve Cristo voltará. Feche seus olhos nesse momento. Vamos ao Senhor em mais um momento de oração, nos preparando para a ceia.